Bem, irmãos, vamos então dar início, né? Hoje, nossa aula introdutória, a Confissão de Fé Batista de 1689, e nós não temos caminhado por uma sequência dos capítulos. De fato, no começo a gente trabalhou, eu tive até olhando as aulas anteriores, e eu lembro que a primeira aula que eu dei sobre a confissão não foi nem num aulão, foi assim mais ou menos no meio do ano, e aí depois nós começamos no aulão colocar a confissão. Mas nós caminhamos pela a temática das Escrituras, a doutrina de Deus, já observamos também as boas obras, muito bom. Observamos também da adoração religiosa do dia do Senhor, e observamos, o que mais? A igreja, exatamente, a igreja. Então, eu vou observando as temáticas que são necessárias, né? A gente vai abordando, eu gosto muito de abordar, porque eu creio que esse é um momento bem pastoral para nós como igreja também, juntos crescermos aqui e aprendermos da parte do Senhor. Então, orando, observando, né? Decidi por trazer esse trimestre a temática da comunhão dos santos, né? Que está aqui, deixa eu ver, ok, passou? Acho que ele passou demais, tem que voltar. Eu dei o clique aqui, eu acho que a gente deu junto, né? Tem que voltar mais um. Posso voltar? Aqui, vamos lá. Aí. Então a temática vai ser da comunhão dos santos, e aqui já está o primeiro parágrafo da Confissão de Fé Batista de 1689. Lembrando aqueles que nos visitam, a Confissão de Fé Batista é um documento que nós subscrevemos como igreja, né? Igreja Batista de Parquelândia, uma expressão da nossa crença. O que nós cremos se encontra sintetizado aqui na Confissão de Fé Batista. Claro que isso não significa que temos o documento como algo igual às Escrituras, nem muito menos superior. Mas é uma interpretação muito salutar, né? Quando alguém pergunta, às vezes, para nós, o que é que a Igreja Batista de Parquelândia crê, acredita? Leia a Confissão de Fé Batista de 1689, que é aquilo que nós subscrevemos como igreja. Então, você vai lá observar o que nós cremos acerca de Deus, de Jesus Cristo, do Evangelho, etc. Todos os temas que são essenciais à nossa fé. Então, hoje, da comunhão dos santos, eu queria começar primeiro aqui lendo esse parágrafo, e depois nós vamos caminhando como fazemos, parte, né, por partes, aprendendo mais dessa temática da comunhão dos santos. Então, veja só, todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu Espírito e pela fé. Muito embora isso não os torne uma só pessoa com Ele. Temos comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. E estando unidos uns aos outros em amor, eles têm comunhão com os mesmos dons e graças e são obrigados ao cumprimento de tais deveres, públicos e privados, de uma forma ordenada, assim como contribuírem para seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto exterior. Tanta coisa só nesse primeiro parágrafo, né? Muita coisa. Eu não vou ler nem o segundo hoje, mas esse capítulo da confissão só tem 2 parágrafos, mas são realmente muito abrangentes para a nossa compreensão do que significa a comunhão. Então, por que tratar da comunhão? Então, isso é uma coisa que... Por que o pastor escolheu essa temática? Eu tenho observado, com o passar do tempo, uma compreensão equivocada acerca da comunhão dos santos. E tenho observado que nós temos trabalhado mais com os benefícios horizontais, vamos dizer assim, do aspecto social da comunhão, do que com a comunhão propriamente dita, de entender de fato o que nos irmana em Cristo Jesus. Hoje está falando muito assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo Jesus. Por quê? Igreja é um ambiente muito agradável. Igreja é um ambiente de boa fé. Igreja é um ambiente onde nós cultivamos as nossas relações, amizades, companheirismo, nos identificamos com algumas pessoas, nos reunimos, às vezes as pessoas frequentam nossa casa,
frequentamos a casa delas, essas pessoas. E nós vamos vivenciando isso sem um aspecto vertical dessa realidade. Muito mais um aspecto horizontal. Nós passamos a nos relacionarmos por afinidades pessoais. Carisma, preferências, a pessoa gosta do que eu gosto. Né? Isso em si é errado? Não. Mas isso em si não é a comunhão ou o fundamento da comunhão dos santos. Isso deveria ser apenas um aspecto dessa comunhão ou um resultado de uma comunhão, de uma união alicerçada em Cristo. Certo? Em Cristo. Então, é natural. Né? Vou citar isso aqui de forma positiva, não é negativa, viu? Os irmãos se reúnem para bater um racha. Não é? Certo? Que bom e tal e tudo. Vôlei. Eu sei que os irmãos vôlei, faz um racha, faz uma coisa, faz outra. Isso não é pecado, não é problema. Não estou censurando, por favor, viu, irmãos? Não estou censurando. Não vou porque minha área mais é o basquete. Sabe? Não tenho o grupo do basquete ainda. Né? Quando tiver, vocês vão ver, viu? Vocês vão ver. Eu não jogo nada, né? Mas, enfim. E nós começamos a nos relacionar com as pessoas, conviver. É bom, tanto que aqui no final do culto eu digo, irmãos, recebam bem as pessoas, tal, tal. Não é errado nada disso. Porém, isso pode ser replicado em outros lugares. Ou não? Pode. Eu pergunto, os mormons têm uma socialização boa? Tem, lá tem até baile, né? O Antônio, saudade, né? Ou o Raimundo, né? Deus nos guarde, né? Bailes, confraternizações. O mundo pode fazer isso e faz melhor do que a gente, às vezes. E faz melhor do que a gente. Eventos. Então a gente começa a pegar a movimentação e começa a esquecer do que de fato nos irmana. Estava até lendo um livro, é igual você orar e entender o benefício da oração pelos benefícios que ela traz mentalmente ou fisicamente a você, e não pelo Deus a quem você está se dirigindo. Quer ver só? Orar é bom porque você para, não é? Sossega, descansa, você pode até estar um momento ali no seu quarto. Isso não é bom mentalmente? Uma higiene mental, não é bom? Eu li um livro, certa feita, o camarada confundindo a oração com meditação no contexto oriental. Então ele disse, entre no seu quarto, deite na sua cama, vira as palmas da mão para cima, olha. O livro evangélico. Bote as palmas da mão para cima, inspire, Espírito Santo, expire os pecados. Ele misturou aí. E isso é benéfico, ele disse que saia leve, tudo é exercício de respiração. Então você pode tomar a atividade em si a partir de Deus. Orar, ler a Bíblia, a tecnicidade de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que lhe eleva intelectualmente, culturalmente, literariamente. Mas se não houver um aspecto sobrenatural da leitura da Bíblia, você não lê a Bíblia de forma salvadora. Você lê a Bíblia de forma especulativa, curiosa, questionadora. Apenas para criar querelas, discussões, debates. Da mesma forma isso acontece no contexto da comunhão. Então, às vezes, né, você vai até dizer assim, olha como isso é muito comum, já ouvi isso muitas vezes. Na minha caminhada cristã, já de mais de 30 anos, eu já ouvi isso muitas vezes. A pessoa diz assim, eu queria a igreja, sabe, a igreja, eu não sinto a igreja como eu sentia antes. Como assim, irmão? Como assim, irmão? Não, porque éramos todos nós aqui, era a família do Dodó, da Dadá, do Dedé, do Didi, do Mussum, do Zacarias, era nós aqui numa coisa, e a igreja parece que acabou. Não, você confundiu o aspecto social com a sobrenaturalidade da igreja. Ninguém vai viver a mesma igreja forever and ever. Você vai ser jovem, homem, velho na igreja, seus amigos vão embora, vão morrer, e você não pode tomar aquilo como se fosse a realidade da igreja. Você confundiu o aspecto social com o aspecto da comunhão da igreja. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Os irmãos estão entendendo? Isso acontece muito. Isso acontece muito. A maneira como um tempo marca a sua vida, pessoas marcam a sua vida, amizades marcam a sua vida. Por exemplo, eu fui jovem na igreja. Tive muitos amigos na igreja. Praticamente, a única amiga que permaneceu comigo é minha esposa. Era minha amiga, minha esposa, e graças a Deus por isso. Aí eu vou, então, dizer assim, meu Deus, na igreja, não existe isso. Mas nós criamos isso e queremos que isso seja permanente. Nós queremos congelar os tempos na igreja, congelar momentos na igreja, congelar amizades na igreja, congelar estereótipos na igreja. E achamos que isso é a beleza da comunhão. Teve seu momento bom. Sim, mas foi um momento. E quem sabe até mesmo esse momento não tenha sido tão bom, porque às vezes esse momento não lhe maturou como deveria maturar. Por exemplo, existem amizades na igreja, eu não estou me dirigindo aqui, eu estou usando como exemplos aqui, né? Que eu já vi, de jovens que são para sempre jovens, grupos de amizade. Nunca maturam, nunca se desenvolvem, são eternos meninos, não casam, não crescem, não constituem família. E aí você diz assim, será que essa comunhão, esse grupo, realmente foi salutar? Será que não deveria ter tido aí uma coisa mais bíblica, de homens mais velhos juntos, de proximidade? Da mesma forma, mulheres, moças, jovens. Então, nós gostamos dos nossos grupos, gostamos das nossas amizades, gostamos da história, gostamos, enfim, de modelos, mas não paramos para pensar no fato do que é comunhão. E aí vão surgindo os problemas. Eu lembro, falei isso aqui para os irmãos já, que um professor meu disse certa feita uma coisa em sala de aula. E aquilo ali marcou tanto que eu não esqueci mais, né? Há mais de 20 anos, né? Ele disse assim, vocês, raramente, ele falando para a gente na sala de aula, os pastores, né? Alguns já eram pastores, outros estavam fazendo seminário, eu ainda ia ser ordenado. Vocês raramente enfrentarão na igreja problemas doutrinários. Raramente. Aí eu fiquei olhando, porque geralmente a gente pensa na igreja, a gente pensa que a gente vai viver a época de como é que é lá, o Atanásio, né? Defendendo, lutando contra Ário, ou a gente pensa que vai ser Agostinho, lutando contra Pelágio, no sentido de defender a doutrina, ou mesmo Lutero. Isso são coisas pontuais na história. Raramente você vai ter um problema doutrinário na igreja. Os maiores problemas na igreja que vocês enfrentarão como pastores serão problemas de relacionamento. Aquilo ali eu ouvi, mas não vi tanto peso, mas quando eu comecei a pastorear eu entendi. E aí, com o passar do tempo, eu vim considerando que os problemas de relacionamento que nós temos, aí eu trouxe esse aperfeiçoamento aqui, a compreensão daquilo que o pastor trouxe na minha vida, que os problemas que nós temos de relacionamento, eles são por conta de uma compreensão equivocada de comunhão. Porque nós somos amigos de mais de uma pessoa, nós deixamos, então, de vivenciar a comunhão. Como é que pode isso, pastor? Ora, Jesus fala que isso acontece na própria realidade da família, ó. Quem amar o pai ou a mãe mais do que não é digno, quer dizer que o meu relacionamento com meu pai e com minha mãe, que para você é inigualável, ele pode prejudicar sua relação com Cristo. Por quê? Porque você está colocando o seu pai e a sua mãe em primeiro lugar. Se seu pai ou sua mãe se colocar na contramão da sua fé, olha aí, ó, que aí é a comunhão, seu pai e a sua mãe não devem ser considerados, enfim, seja o que for, numa ordem, enfim, um pensamento. Da mesma forma com as relações, onde quer que elas aconteçam. Na escola, no trabalho, com os filhos, na igreja. Isso é muito bom para a gente na igreja, sabe por quê? Porque na igreja, nós costumamos valorizar as relações acima da doutrina. E é aí onde eu vejo a secularização que nós sofremos.
Atos 2,42 está escrito: e perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos e A comunhão vem quando? Depois. De quê? Da doutrina. Doutrina fundamenta comunhão. Comunhão só tem valor alicerçado na doutrina. Então, eu tenho percebido isso no decorrer de toda a minha trajetória cristã. Tanto como membro de igreja, como eu também hoje sou, mas eu quero dizer, tanto estando como os irmãos, congregando, ou como servindo como pastor na igreja. Sempre são essas questões. São essas questões que envolvem. O problema é que a gente sempre está preocupado com a realidade de um banco, às vezes um irmão se incomoda que alguém botou uma Bíblia no canto, aí começa a o problema. Relacionamento, sempre aquela coisa. Na hora que você vê uma pessoa discutindo por um assento na igreja, você vê que ela está faltando discernimento de entender comunhão. De quê? Eu não vou dar margem ou brecha para qualquer desavença na comunhão dos santos. Não é prioridade o assento, é prioridade a unidade da fé em Cristo Jesus. Estão entendendo? Ou seja, nós começamos a fazer da igreja repartição dos nossos reinos. E colocamos nos nossos reinos, nos nossos quadrados, as pessoas que nos são mais quistas. Se tocarem nelas, nós já ficamos ruins. Isso é comunhão? Não. Isso é segregação no corpo de Cristo. Isso acontece com muita frequência. É algo tão natural que a gente nem se importa mais com isso. A gente fica... É dessa forma mesmo. Então, veja só, eu destaquei, nós vamos nos deter apenas nessa primeira frase aqui. Todos os santos são unidos a quem? Pronto. A confissão começa de forma muito bela. A sua união primária, fundamental, que não pode deixar, realmente é sine qua non, sem a qual você não pode de fato ser crente, e estar em união com outros crentes, é que você esteja unido a Jesus Cristo. Não é o irmão A ou o irmão B. Não é o pastor, não é o Paulinho. Não é. É a Cristo. É a Cristo. Os maiores problemas da igreja é por conta de que nós horizontalizamos a eclesiologia antes de primeiro verticalizá-la. Nós gostamos das relações. É positivo. Isso reflete a imagem de Deus. Porém, a imagem de Deus, ela não pode prescindir da relação com o próprio Deus que nos concedeu essa imagem. Então, Deus ama a si mesmo antes de nos amar. Amém? Ele diz, por amor de mim eu faço isso. Nem Deus coloca a congregação em primeiro lugar, Ele coloca Ele mesmo. E por que nós colocamos o aspecto horizontal em primeiro lugar? Porque nós nos tornamos humanistas. Isso é a secularização que nós enfrentamos. Nós estamos mais preocupados com o ser humano, que tem o seu valor. Mas a melhor maneira de eu valorizar o ser humano é eu valorizar primeiro o ser divino. Porque eu valorizar o ser divino, eu vou ter a orientação divina na valorização do ser humano. É por isso que muitos pastores não aplicam mais disciplina na igreja, conselho. É por isso que muitas pessoas querem uma igreja que não toque nas suas vidas. Não vão fazer isso não e tudo, porque isso vai quebrar a paz. Disciplinar, excluir. Não tem que estar, né? É tão bom, né? Então a gente vai prezando por um ajuntamento que não reflete a realidade da união com Cristo. Então todos os santos são unidos a Cristo Jesus, nosso Senhor, relação autêntica com Ele, comunhão com Ele. Veja como isso aqui é interessante, olha. Quer ver só? Numa igreja do tamanho da nossa, com o tamanho que está ganhando a cada dia, pela bondade de Deus, nós não temos como ter relação com todas as pessoas no mesmo nível. Concordam? Aí alguém vai dizer, isso é um problema. Eu vejo gente dizer assim, eu não sei o nome de todo mundo, e nem vai saber. Como pastor,
Eu tenho certa obrigação quanto a isso, mas ainda falho, é natural, eu sou limitado. Você não vai saber o nome de todos os irmãos da igreja, não, irmão. Você não vai conviver com todos os irmãos da mesma forma, não. Da maneira social que você quer, não. Amiga, não. Isso não existe. Quem foi que criou isso? Não existe isso. Mas nós estamos todos unidos em Jesus Cristo. Porque eu estou aqui olhando para você, você está olhando para mim, e de forma sobrenatural, invisível, existe o elemento da comunhão, da coletividade, que eu sou abençoado com a sua vida, apenas com o seu olhar, apenas com a sua oração, apenas, enfim, com a sua presença, porque somos todos um corpo. Quando foi, vamos dizer assim, que seu olho, conversou com o seu coração? Quando foi que você já viu o seu fígado? Só se estiver muito ruim, né? Mas todos estão se relacionando. Nem todos os órgãos do corpo se relacionam primariamente. Mas tire um, por menor que seja. O que é que acontece? Todo o corpo sofre. Então a gente tem que parar de trazer uma visão romântica, secularizada até, nesse sentido. Claro, fomento, claro, incentivo, que os irmãos conheçam o maior número de irmãos numa proporção cada vez maior e convivam. Os PGs visam diminuir esse distanciamento, mas esses PGs, você observa, vai estar um grupo num lugar e outro no outro, porque não cabe todo mundo na mesma casa. Não é verdade? Mas se criou essa visão, sabe? Então, entenda, eu falei isso aqui para os irmãos, Jesus, ele tinha multidões que seguiam ele. Eu falei isso aqui quando eu fui anunciar o estudo. Eu li isso certa feita, isso num livro, não lembro, li faz tempo. Quando Jesus ele ascende aos céus, fala-se que havia mais de 500 testemunhas, Então, das 500 pessoas, nós vemos Jesus enviar 70. Das 70, ele escolhe 12 para estarem com ele. Das 12, ele escolhe apenas 3 para os momentos mais marcantes da sua vida, no sentido de uma ressurreição, algum fato como nós observamos. E dos 3, apenas um tem a liberdade de reclinar a cabeça no seu peito. Isso é acepção de pessoas. Não, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele chama para si quem ele quer. Ele chamou Daniel, Abraão, Moisés de amigo dele. Com outros ele não fez assim. Na frente do Senhor Jesus fala que somos amigos, mas ele fala isso com um profeta, dizendo, destacando a excelência desses homens. Então, irmãos, nós temos que parar com essa questão, nós temos que parar com isso, de colocar a igreja dentro desses parâmetros das nossas idealizações sociais. Eu li uma carta do Dr. Lloyd Jones, o tempo vai mudando as coisas, enfim. A gente está tentando aí fazer no fim de ano, a gente fez uma mensagem de Natal, uma mensagem de Ano Novo, fazendo aquele vídeo ali. E o Dr. Lloyd Jones, na época, foi uma carta, e ele mandava essa carta para todos os membros. Hoje em dia é muito rápido, a gente faz WhatsApp, faz e-mail, enfim. E aí, ele dizia na carta, eu achei tão interessante isso, ele disse assim, olha, apesar de não nos conhecermos todos uns aos outros, ele fala na carta, mas nós sabemos, essa carta visa apenas atenuar um pouco, mas sabemos que muito mais do que qualquer relação que possamos ter, nós todos estamos em Cristo Jesus. Nós todos estamos em Cristo Jesus. Então veja só, alguns textos aqui. 1 João capítulo 1, verso 3, olha o que está escrito. E que temos ouvido, o apóstolo João fala, que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Isso é interessante. Aqui eu vejo uma distinção apostólica, porque a nossa fé ela é cristã apostólica. Nós nos relacionamos com Cristo, mediante, claro, o ensino apostólico, que os apóstolos são a extensão de Cristo. Mas os apóstolos não param neles. Vocês vão manter comunhão conosco. Aí eles dizem, ora, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai. E quem mais? Com seu Filho, Jesus Cristo. Porque os apóstolos iriam morrer como de fato morreram. Estão vivos na glória com o Senhor. Mas a nossa comunhão, ou seja, eu estou unido a Paulo, eu estou unido a João,
Eu estou unido a Pedro e a todos os demais apóstolos porque eu estou unido a Cristo. A nossa comunhão, eles dizem, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, por isso que eu urjo aqui com os irmãos, falo sempre nisso. Nós estaremos mais perto uns dos outros. Vou dizer uma coisa interessante. Quando valorizarmos mais a secretude da nossa devoção. Como assim, pastor? Você vai estar mais perto do seu irmão, sua irmã aqui, se você cultivar a sua vida de oração. Se você ler mais a sua Bíblia. Porque orando e lendo mais, você vai estar mais unido a quem? A Cristo. Mas nós não queremos ir para o quarto de oração buscar a comunhão com Cristo, consequentemente com os santos. Nós queremos a comunhão uns com os outros. Só isso. Né? Comer juntos, sair juntos, brincar juntos. Quando acontece um problema, é uma hecatombe ali no meio. Por quê? Está faltando o quê? Comunhão com quem? Com Cristo. Vocês não dizem, a gente não fala assim, né? Rapaz, como é que pode uma confusão desse tamanho? Um problema desse tamanho acontecer por causa de um pedaço de pizza na mesa? Acontece, essa confusão acontece assim. Pedaço de pizza na mesa. Um fica com raiva do outro fica com raiva do um fala do outro, aí vão-se embora, aí acaba aquele grupo ali de amizade. Por quê? Por causa da calabresa. Aí fica na igreja, um para um lado, outro para o outro. Diz, não, fui muito amigo de fulano, fui muito amigo de ciclano, mas hoje em dia não, que era muito complicado. Aquela comunhão estava fundamentada em quê? Reinos. Preferências. Surgiu a confusão da pizza, sofre o dano, fica sem a pizza. Me maltrataram, fazer alguma coisa, sofre o dano. Valorizando o quê? A comunhão. Aí esse está unido a Cristo. Esse vai aqui ao encontro de Cristo. Aí os outros que estão ali também, vão compreender. Não, irmão, que é isso, está tudo em paz, tudo bem, somos irmãos em Cristo. Isso vale para tudo. Olha, eu lembro um pastor dando aula para a gente, ele disse assim, olha, o casamento é um triângulo amoroso. Não se assuste não. Marido e esposa, geralmente entendem, e aí os livrinhos, né, de autoajuda vão dizer isso, questão de blindar casamento, isso, aquilo, outro e tal, dê flow, faça isso, faça aquilo, não estou dizendo que nada disso seja errado, o problema é esse, é sempre ir pela realidade horizontal. Ele disse, olha, o pastor falou para a gente, se o marido buscar a Deus, e a esposa buscar a Deus, ambos se encontrarão em união sob a bênção do Senhor. É a mesma coisa para a comunhão na igreja. É a mesma coisa. Então, os próprios apóstolos dizem, vocês manterem comunhão conosco. Mas eles não são fundadores de uma religião. Os apóstolos, não. Eles dizem, a nossa comunhão é com Cristo, que é a pedra angular. Todo mundo tem que estar nele, nós estamos nele, e vocês têm que estar em nós, nós nele. Comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha só Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Você estava em comunhão com Cristo antes mesmo de você nascer. Está falando isso aí com você? Você está unido a Cristo desde toda a eternidade. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante Ele. A nossa relação desde toda a eternidade foi estabelecida por Deus primariamente com o seu Filho. E nós colocamos outras coisas em primeiro lugar. Colocamos outras coisas. Está totalmente equivocado. Isso é um aspecto, como eu falei, é uma secularização que nós como crentes abraçamos na igreja. Aí criamos problemas. Viramos problemas. 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une a quem? Ao Senhor, é um espírito com Ele. Veja, se une ao Senhor. Isso é muito importante. Existe muito equívoco, né? E lamentavelmente, toda essa gloriosa verdade é esquecida, é preterida,
e até mesmo substituída. Esquecida, preterida e substituída. Nós nem lembramos disso, muitas vezes. É por isso que nós retemos tão pouco, às vezes, da realidade da comunhão, que Deus designou a comunhão para ela ser, de fato, um meio de graça para nós. E nós a transformamos um meio de afirmação para nós. Um meio de afirmação social. Com as pessoas que nos valorizam, com as pessoas que nós valorizamos. E não em Cristo Jesus, nosso Senhor. Colocamos a comunhão uns com os outros em primeiro lugar e a redefinimos com base em afinidades, resumindo o que eu já falei aqui, meramente humanas, tais como carisma, preferências, história, legado, nomes. Então, por isso que a igreja sofre. Por quê? Porque coloca a sua esperança nesses círculozinhos, nas pessoas. Quando qualquer uma dessas coisas falha, o mundo se acaba. O mundo se acaba. Isso tem base bíblica? Tem, é base bíblica destacando como a igreja pode fazer isso de forma muito clara. Olha só, rogo-vos, irmãos, diz Paulo, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que haja entre vós, e que não haja entre vós divisões. Faleis todos a mesma coisa, que não quer dizer robôs, não. Vamos lá, todo mundo, amém, todo mundo, amém, eu creio, não é isso não. Falar a mesma coisa, exatamente a mesma fé em Jesus Cristo. Ter a mesma, como nós estamos unidos a Cristo. Não haver entre vós divisões. Sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Não é sejais inteiramente unidos, todo mundo dentro da carro um do outro, todo mundo juntinho de mão dada, todo mundo fazendo toda coisa junto, não. Porque não tem como. Não tem como. Só quem é onipresente é Deus. Só quem está na casa de todo mundo é Deus. Amém? Mas nós temos que ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Cada Escritura, que nos irmana e nos dá a mente de Cristo. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de quem? De Paulo. Eu de quem? Eu de quem? E eu de Cristo. Veja, está aí na igreja. A comunhão redefinida de forma carnal pelo fato de eu me afinar mais com algumas pessoas. E aqui são grandes pessoas. Paulo, quem mais? Apolo, Pedro. Tem uns que dizem até assim, eu não sou de pastor nenhum, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de Cristo. Isso parece mais espiritual, né? Esse já chegou ao ponto de anular a importância de se relacionar com outros irmãos. E dizer que ele tem um vínculo com Cristo, só ele tem, ele é a igreja sozinho, quer que ele esteja. Mas o fato é que está aqui na Escritura, irmãos. Os problemas que nós enfrentamos na comunhão é porque nós pessoalizamos nossas preferências. E gostamos mais de A, B ou C. E criamos partidos na igreja. É onde o aspecto da comunhão é corrompido, ele se torna cancerígeno. Porque vão criando bolhas, preferências. Aí, olha o que Paulo faz. Paulo chama eles para a doutrina de novo. Ele diz, acaso Cristo está dividido? Ele aponta para Cristo. Foi Paulo crucificado a favor de vós? Ele fala da morte de Cristo. Porventura foram batizados em nome de Paulo? Ele chama a atenção de novo da igreja para Cristo. Cristo. Vocês estão com preferências humanas, mas uma igreja só está unida quando sempre coloca Cristo em primeiro lugar. Nós vamos estar unidos e saudáveis, não quando nós colocarmos preferências humanas em primeiro lugar, mas Cristo. Todos nós nos encontraremos sobre a cruz, como ele fala aqui. Ele chama para Cristo e chama para Cristo crucificado. E ele lembra do batismo, que foi que nos igualou todos, como pecadores lavados pelo sangue de Cristo.
Então ele diz, foi Paulo crucificado em favor de vós? Essas pessoas que você tem como primazia na sua vida, morreu por você, no seu lugar? Foi ela que derramou o sangue por você? O grupo que você pertence, que você defende com unhas e dentes, foi ele que lhe redimiu? Que coisa sem sentido Paulo está dizendo. Paulo chega a dizer até assim, eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além deste não me lembro se batizei algum outro. Paulo tinha até cuidado com isso. Irmãos, vale a pena viver e morrer por Cristo. Se você viver e morrer por Cristo, você será uma bênção na igreja. Não vive e não morra por pastor nenhum, nem por mim, nem por qualquer outro pastor, nem qualquer outra liderança, nem qualquer outro amigo, nem qualquer outro amigo, nem por sua esposa, nem por seu marido, nem por seus filhos, no sentido de colocar isso em primeiro lugar. Sempre Cristo deve estar acima de tudo e todos. Isso é uma igreja madura. Quando a igreja pensa assim, ela está voltada para Cristo. Os problemas na igreja vão ser sempre esses, irmãos, aqui, ó. O que vai afetar a nossa comunhão é essa. É as pessoas estarem brigando exatamente o quê? Por história, por legado, por preferência, por modo de culto. São coisas assim que eu fico, meu Deus, como é que pode? Isso não existe. Mas lá em Corinto estava acontecendo isso. Não só em Corinto, você vê lá em Filipenses Paulo dizer que vocês têm que pensar a mesma coisa também. Ou seja, nada façais por partidarismo ou vanglória. Nós precisamos entender a comunhão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o que nos irmana. Eu posso até nem ter tanta proximidade com você, ou você comigo, ou qualquer outro irmão. De repente você está sentado do lado de alguém aí, que você nunca vai tomar um café com ele. Mas você come o pão e bebe o vinho com ele. Amém? E você comerá e beberá o pão e o vinho novo nas bodas do Cordeiro. Amém? É isso, irmãos. É isso que o Evangelho ensina para a gente. O Evangelho ensina isso aí para a gente. Eu não estou dizendo que você não possa ter amigos, ter amizades, mas tenha cuidado. Tenha cuidado com isso. Porque uma igreja, quando ela matura nisso, é muito importante. Um crente, quando ele amadurece nisso, olha, ele não se abala, ele pode ser maltratado. Eu lembro de um diácono, falei isso aqui para os irmãos, que ele dizia assim, olha, no dia que me botarem para fora dessa igreja, ele dizia, nem que seja pela janela eu entro, porque eu amo a igreja. É engraçado mesmo, é verdade. Olha só, olha na igreja, ó, naquele dia, multiplicando-se os números dos discípulos, quando se aumenta o número de crentes, aumenta o número de problemas. É tão belo isso que Lucas registra, né? Naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, foi todo mundo cantando, eu sou um com você. Não é que é errado não, viu? Ainda eu gosto também. Não, quando se multiplicou o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração, houve problema, porque você é pecador, eu sou pecador. Tinha os helenistas, tinha os hebreus, estão esquecendo de nós, estão dando mais para o outro, estão dando... sempre é relacionamento. Sempre é relacionamento. Olha o que está escrito aqui, acho interessante, eu peguei isso aqui do Antigo Testamento também. Samuel, usando aqui a expressão com reverência aqui, Samuel era doido por Saul. Cheio de gostar demais de Saul, Samuel. Quando Deus mandou ele ungir Davi, olha o que ele diz, Senhor e tudo, se eu for ungir Davi, ele vai saber. Aí Deus fala para Samuel o seguinte, olha, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Isso aqui é tão interessante que até nas realidades da igreja, que são dolorosas, às vezes a exclusão, às vezes pessoas que não saem de forma saudável da igreja, a gente fica, não, mas não. Aí Deus diz, até quando você vai ter pena da pessoa que você sabe que não é benéfica a relação com ela? Você está colocando a amizade e a história de tempo que tem acima das Escrituras.
Sou eu que estou dizendo, não. Deus falou isso para Samuel, que era um profeta, não houve profeta igual a Samuel. Mas a gente fica naquele negócio. Não, Wagner, nunca vou lhe deixar. Nunca. Aí irmão Wagner, não, mas essa igreja aí, vocês não prestam não. Não, mas você é meu. Por quê? Porque nós temos uma história. Irmão, isso não é bíblico. Josafá cometeu o mesmo erro, se unindo a Acabe. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Josafá tinha um negócio com Acabe que... Eu até falei no domingo, foi Acabe com isso, Josafá. Pastor Ariel foi que me ensinou isso aí. Cadê o pastor Ariel? Então, aumentar a letra, né? Tá certo. Tá bom, vou aumentar, porque nós somos um em Cristo. No outro eu aumento, viu, menino? Nesse aí é a fonte que eu tenho que mudar quando for fazer. Estou esticando só um pouquinho, pastor, só 3 minutos, para a gente concluir aqui. A verdadeira comunhão, a comunhão saudável, sempre nos remeterá a Cristo. Observe se a pessoa com quem você se relaciona remete você a Cristo, ou remete você a ela, ou remete você só às preferências, à turminha, à patotinha, ao clubinho. A verdadeira comunhão saudável sempre nos remeterá a Cristo, aquele que é o fundamento da comunhão. Eu tenho que lhe querer bem, você tem que me querer bem, nós temos que querer bem uns aos outros, porque todos queremos bem a... Está fraco. Queremos bem a... Amém. Não é porque eu vou me enquadrar nas suas expectativas, não. Nem tenho esse propósito, que eu nem tenho como. Eu luto dia a dia para agradar minha esposa. E vacila é muito. Imagina se eu for querer agradar 350, 400 pessoas. Vamos lá, concluindo. Olha só, as referências que eu quero mostrar nessa questão da verdadeira comunhão. Meus filhos, Paulo fala em Gálatas 4,19, por quem de novo sofro as dores de parto. Quer dizer, Paulo tem uma relação com os Gálatas como se eles fossem o que deles? Dele? Filhos. Linguagem bela, terna de amor. Mas Paulo não queria filhos que fossem a sua cara. Ele diz, eu sofro dores de parto até ser quem? Cristo formado em vós. Eu amo vocês. E a prova do meu amor por vocês é que eu quero cada vez mais vocês parecidos com Cristo e não comigo. Que beleza isso, grande apóstolo Paulo. Olha só, esse texto aqui, Atos 11, 21, 26, isso aqui é maravilhoso. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem em quem? Então eles converteram-se ao Senhor. Barnabé os exorta a que permaneçam no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu a Barnabé. E muita gente se uniu a quem? O bom pastor conduz os crentes para Cristo. Paulo diz, eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. É por isso que nós sempre ficamos reticentes com igrejas em torno de personalidades. Não é? Porque não reflete o ensino bíblico. Não reflete. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor, não foi a ele, não ficou sendo do partido dele, da turma dele, não. E o texto diz que partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de barnabénianos. É isso que está escrito aí?
Os discípulos foram chamados de quê? Paulinos. É isso que está escrito aí? Os discípulos foram chamados de quê? Porque ficaram na cara de Cristo. Não de Paulo, nem de Barnabé, nem de história, nem de legado, de ninguém, de nenhum homem qualquer. Isso é muito importante, irmãos, nós entendermos. Isso é muito importante. Então, ame os irmãos. Ame a relação que você tem com os irmãos. Mas não simplesmente pelas afinidades que existem entre vocês, que existem entre nós, mas sim porque todos nós estamos unidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os santos são unidos a quem? A Cristo, a Jesus Cristo, nosso Senhor. E a minha oração, a minha súplica a Deus, e peço que você se una a mim nessa oração, é que cada um de nós aqui amemos mais a Cristo. Que eu venho para a Parquelândia porque eu amo a Cristo. Não é porque é a Parquelândia. Não é porque é batista. Não é porque é reformada. Não é porque é calvinista. Tudo isso são realidades secundárias de valor. Mas a realidade primária é quem? Cristo. E este crucificado. Vamos aprender isso. E vamos viver isso. Estar atentos às pessoas, nos relacionarmos. E sempre aproximarmos as pessoas a quem? A Cristo. Não queira ganhar as pessoas para você. Ganhe as pessoas para Cristo. Conduza as pessoas a Cristo. Leve as pessoas a Cristo. Pregue conduzindo a Cristo. Ensine conduzindo a Cristo. Doe conduzindo a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. A esperança da glória. Aí sim, nós viveremos para a glória do Senhor. Amém? Vamos para cá.